Fala galera, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês, além da questão das validações que a gente vai entrar agora, mais uma prática de lógica, porque percebam que aqui, ó, eu estava mostrando, ele mostra esses casos de erro, né? Mas geralmente é interessante, por uma questão de experiência do usuário, a gente falar antecipadamente o que cada campo deve conter, né? Digamos que você tem algumas regras de lógica, né? Por exemplo, eu coloquei aqui no meu campo de senha uma orientação inicial de que ela deve ter 8 caracteres, uma letra maiúscula e um número, por exemplo. Pode ser qualquer regra de validação que você quiser, né? Nesse caso eu usei esse padrão, né? Então, qual que é a ideia? Uma vez que eu tenho essa orientação inicial, a gente usa uma propriedade chamada helper text. Ela fica dentro do input decoration, que é essa opção aqui, ó, helper text. Então, sua instrução, digamos assim. Quando eu salvar, ele vai ficar como valor inicial, certo? E aí a gente precisa externalizar isso, porque quem vai passar essa informação vai ser o nosso campo uma vez que ele for criado, né? Dependendo do campo, a gente vai justamente passar essa informação. Se for o nome, digite o nome e sobrenome, ou então e-mail, digite um endereço válido, a senha, que nesse caso faz mais sentido, né? Você ter uma instrução inicial da senha para esse usuário. Então eu vou externalizar aqui essa informação e vou chamar ela de widget.helper text, certo? Mas eu vou criar aqui primeiro. Beleza. Aí eu coloco aqui, né, o final. Pode ser nulo, né? Helper text. Ok, coloco no meu custom form field. Final parameters. E eu adiciono também no meu password form field, né? Que ele vai ter também essa informação lá. Final string helper text. Coloco aqui os parâmetros e adiciono aqui o meu helper text, widget.helper text. E basicamente o que a gente vai fazer aqui? A nossa validação, né, a nossa verificação lógica, ela deve ser da seguinte maneira. Quando eu tiver essa informação inicialmente, né, vamos considerar aqui que eu tenha o texto, né? Vou pegar esse texto, copiar e vou colocar aqui dentro da minha verificação de senha. Ou nesse caso no meu campo de senha, né? É uma propriedade do campo de senha. Então eu vou colocar aqui, ó, dentro do password form field, o helper text e jogo aqui, correto? Ok, agora ele está mostrando quebrado, né? Digamos aqui essa informação. Então a gente vai lá no nosso original, né? No custom form field e a gente adiciona uma verificação também aqui, ó, do tipo para eu adicionar linhas a mais, né? A gente chama isso de helper max lines. Então, helper max lines, ele vai, sei lá, pode ter o tamanho de 3 linhas, digamos assim, ó, dependendo da situação, né? Então, a gente pode colocar ele aqui, helper max lines 3, por padrão. Se for mais, a gente vê essa necessidade de externalizar ou não essa informação, mas por padrão é 3, tá? Se eu colocasse 5, ele ia colocar quantas fossem necessárias, né? Dependendo da situação. Então, a gente pode colocar aqui 3, porque se ele for maior do que 3, aí ele já corta também, né? Ele já quebra. Então, dependendo da situação, pode ser útil ou não essa informação. Mas vou colocar aqui o helper max lines como 3. E agora, eu preciso fazer o seguinte. O momento em que eu começar a digitar essa informação, eu posso simplesmente retirar isso daqui. Ou eu posso deixar. Mas por uma questão didática do que eu quero mostrar para vocês, eu quero tirar essa informação daqui. Então a gente vai começar a entender como funciona a questão dos valores, né, que a gente trata aqui dentro desse campo e como a gente vai reconstruir ele com esses valores atualizados toda vez que atender a uma necessidade lógica, né? A primeira coisa que a gente faz é criar
a variável que a gente vai observar, né, que nesse caso é o helper text. E essa informação, ela inicialmente vai ser nula, né? Porque esse valor aqui do helper text, ele também pode ser nulo. Então, se ele não existir ou se ele for nulo, ele simplesmente não vai aparecer. Agora, se ele existir, o que a gente pode fazer? Colocar ele como sendo um valor inicial. Porque eu estou observando essa variável aqui, que ela vai sofrer modificações. E a nossa condição vai ser, quando o usuário começar a digitar, ela vai sumir. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Utiliza um método que vem também por herança aqui do state, que chama initState. Geralmente, esse método ele é o primeiro método a ser acessado quando você constrói um widget. Né? Então, ele vem depois, ele vem antes do build. Então, se eu salvar aqui, ó, por exemplo, e reconstruir o widget, né, desde o zero, ele primeiro vai passar por aqui pelo state, né? Eu vou colocar aqui, ó, init, e depois toda vez que eu fizer um set state, ele já vai fazer justamente a questão de build, né? E ele já não vai mais passar pelo init state. O init state ele só passa pelo menos uma vez, né? Ou nesse caso ele vai passar uma vez aqui no nosso caso. E percebe que ele está sendo passado várias vezes? É porque tem vários campos sendo construídos. Então a gente passa por ele uma vez. Quando eu chamasse o setState em qualquer lugar, aí ele já não passaria mais pelo initState, ele já só faria a chamada do build. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai inicializar a variável helperText. A gente vai atribuir um valor para ela. E é justamente o valor que a gente está passando por parâmetro lá no nosso construtor, né, do nosso widget, que é o helperText. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Quando eu verificar que esse valor aqui, ó, do campo, qualquer que seja ele, né, de qualquer campo que seja, for vazio, eu vou chamar essa informação. E a gente utiliza para isso um método chamado onChange, onChanged, né? Vocês vão ver que ele é uma função que recebe string e ela é void, né? Ela não tem retorno. Então eu só vou executar verificações e chamadas aqui dentro, né? Nesse caso eu quero verificar justamente, eu posso, esse valor aqui, ó, que está aqui, que é o value, é justamente o valor que está sendo digitado. Então se eu colocar aqui value e mostrar para vocês aqui o meu console, ele vai mostrar justamente os valores que estão sendo digitados naquele momento. Percebe? Pronto. Então, basicamente é isso que o onChanged faz. Ele fica observando esse valor e ele me retorna ele aqui dentro, caso eu queira utilizar algum tipo de lógica aqui dentro. A primeira verificação que a gente vai fazer, ou nesse caso a primeira atribuição que a gente pode fazer, é justamente do helperText, nesse caso, se esse valor, né, ele... Se o tamanho desse valor, no caso da string, né, for igual a 1. Quando ele for igual a 1, eu vou justamente invocar um setState e ele vai reconstruir, vai chamar novamente o método build e vai atribuir o helperText nulo. Porque perceba, quando ele for nulo, ele vai sumir daqui, percebe? Porque eu estou chamando o setState. E aí, como eu estou passando no construtor dele essa variável, se o valor for nulo, ele não vai escrever nada. Porém, se ele for nulo, ele não vai escrever nada. E se não for, basicamente é o que vai ser mostrado aqui, ó. Aí ele entra na verificação e retira, digamos aqui, da construção do widget, porque eu estou fazendo uma verificação interna. E como seria o caso dele reconstruir novamente, né, quando eu apagasse? É justamente no outro caso, né, no else if. Aí eu posso fazer assim, else if value is not empty. Ou nesse caso is empty, né, porque ele é
É o equivalente a eu fazer o length ponto, o value.length igual a zero. O próprio analisador verifica para mim e diz que é melhor eu usar o isEmpty. Aí eu faço o setState e coloco o helperText recebendo o widget.helperText. Com isso, eu concluo a minha verificação lógica, né, de valores aqui, e eu evito chamar o setState muitas vezes. Eu poderia ter feito aqui a verificação tipo, se toda vez que o valor for isEmpty, né, se o valor for isEmpty, eu posso fazer essa nova atribuição. Mas eu estaria gastando muito recurso, teoricamente. Eu estaria chamando toda vez. Toda vez ele ia verificar e ia fazer rebuild. Toda vez ele ia reconstruir. Agora não. Ele fica somente, digamos, limitado a duas verificações. Que é, caso esse valor seja 1, né? O valor, o tamanho do texto seja 1, ele vai chamar um setState aqui, ó, 1. Beleza. Verificou e constrói. Só que aí, essa verificação é mais no sentido da gente retirar do que a gente colocar de volta. Porque quem vai colocar de volta é o value isEmpty. Eu poderia inverter essa ordem? Poderia. Eu poderia colocar primeiro essa verificação se ele é vazio e construir, e depois fazer essa outra verificação. Fica uma questão de fica a critério de vocês fazerem isso. Beleza? Acho que era isso que eu queria demonstrar para vocês, essa questão de como a gente pode manipular os nossos objetos e as nossas construções na tela através do uso do setState, e também introduzir aqui o conceito do initState para vocês. A gente se vê no próximo episódio, no próximo vídeo, para falar sobre as validações de fato, né? Que eu estou devendo essa lógica para vocês, que é justamente quando eu colocar um valor que não está de acordo, e clicar aqui, ele vai alterar esses campos aqui. A gente vai separar essa lógica do nosso campo, da nossa tela, e vai jogar para uma classe separada. Beleza? A gente se vê. Até!